muito feliz com essa oportunidade de dividir com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E aí, quando a pastora Ângela me pediu e me falou o tema, eu falei, meu Deus, não dá para pular esse tema, a língua difamadora? Não dá? Não, ela falou, não dá, o Espírito Santo quer nos ensinar sobre isso, não dá para me deixar em outro tema, um pouco mais light? Ela falou, não dá. Mas glória a Deus, né? O Senhor nos ensina. E aí eu fiz uma pesquisa para saber se o povo gosta de fofoca. Vocês gostam de fofoca? Ninguém tem coragem de levantar a mão, né? Apesar que algumas de nós certamente vão falar, não, Renata, eu ainda tenho essa falha de caráter, eu gosto sim de fofoca. Mas socialmente falar que gosta de fofoca, pega muito mal, né? Ninguém gosta de falar, eu gosto de ouvir uma fofoca ou gosto de contar uma fofoca. Mas olha o que essa pesquisa fala. Ela é de 2022 e ela entrevistou quase 2.000 pessoas. 24% disseram que uma fofoquinha não faz mal para ninguém. 75% falaram que gostam sim de fofoca. E 74% falaram que conhecem um bom linguarudo. Linguarudo, eu acho que todas nós aqui conhecemos, né? E os assuntos que o povo mais gosta de fofocar, eu acho que isso é da porta da igreja para fora. Em primeiro lugar, política, depois polêmicas, vida alheia, traição, novelas, artistas e fake news. Mas o que é essa língua difamadora? É uma língua que fala mal, que murmura, que critica, que aponta. Vocês sabiam que quando a gente ouve alguma coisa de uma pessoa, por mais que a gente não acredite, o nosso espírito foi contaminado? E aí, da próxima vez que você encontrar aquela pessoa, você já não vai mais olhá-la com os mesmos olhos, porque o seu espírito foi contaminado. Olha o que fala 1 Pedro 2, versos 1 e 2. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então o apóstolo Pedro fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. E semelhantes às crianças que precisam do leite para se desenvolver, nós somos. Nós precisamos também do alimento espiritual. Mas ele fala que a gente não basta o alimento espiritual. Olha lá, no início do versículo, ele usa um verbo, o verbo livrar. Livrem-se. E aí eu quero ficar na maledicência. Então a gente precisa arrancar hábitos velhos, remover a maledicência. A gente precisa anular a maledicência da nossa vida quando a gente aceita a Cristo e passa a ter uma nova vida com Ele. Maledicência, antes de tudo, é um defeito de caráter. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Em quem que a gente pensa? Vamos pensar em José. Maria e José eram noivos. E Maria chega para ele e fala, José, eu estou grávida e é do Espírito Santo. José nunca tinha ouvido falar disso antes e nunca ouviria falar disso depois. No íntimo dele, certamente ele pensou, ela me traiu. Ela rompeu a nossa aliança. Ela rompeu com a confiança, com a nossa ligação. Maria quebrou a nossa aliança. E pela lei de Moisés, se ele falasse, ela poderia até ter sido apedrejada. Mas a Bíblia fala muito pouco sobre José. Mas ele fala que ele era um homem justo. Então, no secreto, ele intenta abandoná-la, porque ele não queria difamá-la. Agora, imagina se uma notícia dessa chegasse a algumas de nós.
certamente algumas de nós acabaríamos com a reputação de uma moça como essa. Mas porque ele era um homem justo, e eu creio que esse foi um dos motivos pelos quais Deus o escolheu para ser pai de Jesus, porque ele era justo. Olha a notícia que ele tinha. Vocês acham que antes do anjo aparecer para ele não podia se sentir no direito de pensar muito mal dela e espalhar o que ele estava pensando? Mas José se recusa a difamar. O certo é que esse pecado da fofoca e da maledicência, ele fere muito a nós, a igreja do Senhor. E por que ele fere muito a igreja do Senhor? Porque ele quebra algo que Deus ama e Deus se move, que se chama unidade. A fofoca e a maledicência quebram a unidade. E quando a unidade é quebrada na casa do Senhor, nós perdemos a grande oportunidade de sermos profundamente visitados por Ele. Então, ela, em primeiro lugar, quebra a unidade, e dada a importância dessa unidade, eu fui buscar um texto em que Jesus orou para que nós, o seu povo, fôssemos unidos. Onde está isso? Está em João 17:11, na parte B. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Pai orou para que seu povo fosse unido. Porque a Bíblia fala que é uma só esperança, é uma só fé, é um só batismo, é uma só vocação, é um só Deus, e Ele é Deus de todos. Mas a maledicência abre legalidade, abre uma brecha para o inimigo ferir a tua vida. Eu não estou falando que o Senhor não tem poder para nos livrar de todos os males. Ele tem, Ele é o Todo-Poderoso. Mas o certo é que com a nossa boca, nós abrimos brecha, nós abrimos legalidade para que o inimigo fira com a nossa vida. 1 Coríntios, e a Raquel falou sobre o povo no deserto, fala, nem murmureis, como alguns deles murmuravam. E pereceram pelo destruidor. Pereceram por quem? Pelo destruidor. Tem muito crente que está sendo ferido pelo diabo. Porque está abrindo legalidade, brecha através da sua própria língua. Mas hoje o Espírito Santo, ele nos fala porque ele quer nos alertar, ele quer nos tratar, ele quer nos curar disso. Cuidado com os 3 secretários de Satanás. Eu achei tão interessante, eu ouvi isso numa pregação. E eu falei, quem são os três secretários de Satanás? Me contaram, me disseram e me falaram. Cuidado, são os 3 assistentes do inimigo. E a gente ouve muito. Me contaram, me falaram, me disseram. Mas falar mal tira você da presença de Deus. Falar mal rompe a unidade no corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo, cujo cabeça é Cristo. E eu ouço muitas pessoas falando assim, mas a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Mas a pastora tal, o pastor tal não tem nada a ver com a minha vida. Se você é corpo, você está enganado. Porque eu tenho muito a ver com a sua vida, sim. Porque você já andou com uma unha encravada? Nós somos corpo. Se uma parte do nosso corpo está ferida, está machucada, o corpo todo sente. O corpo todo fica debilitado. Nós somos um corpo cujo cabeça é o Cristo, e você estar saudável espiritualmente faz bem ao corpo. Falar mal do próximo tira você da presença de Deus. Então me dá um texto, Renata, que me mostre isso. E aí a gente tem que ir para Salmos 15, do 1 ao 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama, o que com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E eu quero que você vá comigo também para Levítico 19, 16 e 17.
Levítico 19, 16 e 17. Fala assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Nós temos 2 tipos de pecados de difamação, de maledicência. Um ativo, aquele que fala mal, aquele que denigre com a sua própria língua. Mas nós podemos pecar também passivamente. A Bíblia fala que se você ouve o fofoqueiro e não o repreende, você peca junto com ele. Se você ouve a fofoca e não repreende quem está te falando essa maledicência, você peca por cumplicidade, você participa do mesmo pecado. Olha que sério isso. Então, blinde os seus ouvidos da fofoca em nome de Jesus. Que a sua boca seja para curar, para bendizer. Que a sua boca seja usada para ser uma transmissora de boas notícias. Como que eu posso me livrar da fofoca? Evitando fofoqueiro. E a gente sabe. A gente sabe onde estão essas rodas de fofoca. A gente sabe onde está o fofoqueiro. Evite, em nome de Jesus. Provérbios 11, 13. Fala assim: quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece a confiança, guarde o segredo. Quantas vezes nós somos procurados por alguém que nos conta alguma coisa? O que essa pessoa te contou não é seu, é dela. Não compartilhe em nome de Jesus. Guarde. Ajude ela a superar, seja qual for a dificuldade. Ore por ela, caminhe com ela. Se ela procurou você, é porque ela viu em você características de uma mulher de Deus. Honre essas características. Não compartilhe aquilo que ela falou do coração dela para você. Você já observou quantas pessoas vêm até um altar deprimidas, destruídas emocionalmente por palavras malditas? Às vezes ditas 5, 10, 15 anos, essas pessoas não conseguem caminhar porque foram escravizadas por palavras malditas. E quando eu estudava para preparar essa mensagem, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração que ele precisa de mulheres de Deus. Se nós formos mulheres de Deus, de oração, mulheres que têm palavras de cura, de restauração, talvez a sala pastoral seja menos lotada. Agora, eu vejo as pessoas, elas têm medo na igreja de, às vezes, compartilhar, de abrir o coração com outro e de ser exposta. Por quê? Será que elas não têm visto Deus na gente? Tem um hino da Soraya Moraes que eu sempre peço ao Senhor que seja uma oração na minha vida, que fala: eu quero ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Nós temos que ser assim. Não só os nossos pastores, nós. Porque o mesmo amor que foi derramado para eles foi derramado a nós como igreja. É o mesmo amor, é a mesma graça. E como igreja nós somos filhas da verdade. Nós andamos na verdade. Nós somos santificadas na verdade. Nós somos embaixadoras da verdade. Então a igreja não é uma comunidade social. A igreja é uma comunidade terapêutica. E as pessoas precisam encontrar essa terapia em nós. Porque nós somos embaixadoras de Cristo. Sabe o que significa cristã? Significa pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Olha o nome que nós carregamos. Olha a responsabilidade que nós temos. Uma igreja terapêutica não vive em pecado. O pastor Hernandes Dias Lopes fala uma frase muito certa que a prática do pecado não é para nós. O pecado é um acidente e não uma prática. Porque quem conhece a Deus não vive pecando.
como igreja terapêutica, também somos conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo fala que nós somos espirituais. E por sermos espirituais, somos agentes de cura e não de morte. De bênção e não de maldição. E outra coisa que o Espírito Santo também falou muito ao meu coração, é que como uma igreja terapêutica, nós temos que ter sensibilidade ao tratar o nosso irmão. Sensibilidade com aquele que cai. Sensibilidade com aquele que tropeça. A Bíblia fala assim: irmãos, se alguém surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E aí eu fui buscar no original, o que é esse espírito de brandura? É como um médico que trata um osso quebrado. É com delicadeza, é com precisão. Nós não podemos esmagar o que já está quebrado. Nós não podemos pisar naquele que já está no chão. Não machuque quem já está ferido. Mas ame. Ame em nome de Jesus. E por fim, eu queria falar, se alguém decepcionar você, que vai acontecer. Se alguém frustrar você, que também vai acontecer. Se alguém virar as costas para você, para que nós não sejamos um depósito de memórias amargas. E lembre-se, nós também vamos decepcionar. Nós também vamos ferir, porque nós somos humanas, nós não somos perfeitos. Nós não temos maridos perfeitos, filhos perfeitos, amigos perfeitos. As pessoas vão sim nos decepcionar. As pessoas, e nós também vamos decepcioná-las, mas se elas falarem mal de nós falaremos bem. Se elas nos perseguirem, nós oraremos por ela. Se elas nos amaldiçoarem, nós abençoaremos. Se elas nos abandonarem, nós não seremos depósitos de mágoa. Porque nós temos um coração que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, em nome de Jesus, use a sua língua para bendizer, para trazer cura, para trazer paz, porque o Espírito Santo se move em nós e através de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Foi até aqui que o Senhor me deu e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso aprender com elas a falar tanta coisa boa em tão pouco tempo. Aí, Márcia, vamos aprender. Quantas frases tão poderosas, tão abençoadas. Que bom, né? Eu não quero ser um depósito de mágoas. Olha que frase forte. Você é um depósito de mágoa. Você tem guardado, vamos ficar em pé? Você tem guardado nesse coração. Você sabia que o seu coração foi dado por Deus para ser um lugar aonde Ele te visita? Sabia? É no seu coração, é no centro aí das suas emoções. Por isso que Satanás investe tanto contra as nossas emoções e contra o nosso coração. Porque Deus também não habita onde há sujeira. Ele não habita, Ele não entra aonde tem pecado não confessado, perdão não liberado. E esse momento agora, pensando bem, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de reflexão para nós orarmos agora com muita sinceridade diante de Deus. Se Ele chegar, imagine que o seu coração agora é uma sala, não é? E o Espírito Santo veio te visitar porque Ele quer falar com você. E Ele tem tanta coisa para te entregar, respostas de oração, mas Ele é santo. Ele é puro. Como que está essa sala? Tem aí vários pacotes que o Espírito Santo não pode chegar perto. Pacote de raiva, lembranças de palavras que você ouviu e que te feriu. Como é difícil nós sermos vítimas de uma palavra maldita, né? Como é difícil ser vítima de uma língua difamadora. Como vocês sabem, eu vim muito cedo morar em São Paulo.
E eu pertencia a uma igreja que era perto da minha casa, mas eu amava aquela igreja, fazia parte do coral e eu era bem jovenzinha. Eu devia ter ali entre uns 13 anos, na média, uns 13 anos. E eu ia para essa igreja sozinha. E eu era assim muito esquisita, né? Eu entrava na igreja sozinha, saía sozinha e às vezes eu ia para a igreja com os blazers do meu irmão muito grande. E a gente não tinha roupa, não, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que ir bonita. No meu conceito, o blazer era o que tinha de mais chique. Aí eu pegava o blazer, dobrava, dava 10 dobras aqui, e ia para a igreja, e fiel lá no coral e nos jovens. E eu me lembro que eu entrei no banheiro, aquele dia tinha chovido muito. E para eu vir para a igreja, eu não tinha dinheiro para o ônibus, então eu vim a pé na chuva. E eu trouxe a roupa dentro de uma sacola. Eu coloquei umas 3 sacolas das lojas americanas para ficar sequinha, para quando chegar na igreja eu me secar, me trocar e ir para o ensaio do coral, que seria 5 horas da tarde. Olha como marca. Eu me lembro, sabe, assim, com detalhes, não mais com dor, mas como uma lição para mim. E eu entrei lá e fui me trocar e a irmã me viu me arrumando, né? E ela pensou que eu tinha saído do banheiro, mas eu entrei para, né? E ela falou assim para a outra: você viu essa daí? Mas ô bichinha metida. Você viu que ela deixou para se trocar aqui na igreja? A outra falou assim: eu vi. Quer saber mais? Essa daí não vale nada. Porque se valesse alguma coisa, morariam com os pais. Se ela não mora com os pais, é porque nem os pais quiseram ela. 2 crentes falaram isso a meu respeito. E eu ouvi. Eu tinha 13 anos. 2 mulheres adultas. A língua carregada, como diz Tiago, de peçonha e veneno. No original diz isso. Então, muitas vezes, há pessoas que são usadas pelo diabo para te matar. Porque se eu não fosse uma moça, uma criança convertida, nunca mais eu voltava na igreja. Nunca mais eu voltaria lá. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo que estava no meu coração. Eu abaixei a cabeça, não sabia responder nada e continuei minha vida, mas aquilo, eu falei: Deus, como é que fala um negócio desse? Então, talvez você tenha ouvido algo assim que veio como uma espada de Satanás para te destruir. E você precisa perdoar. Passaram-se muitos anos, há 2 anos atrás, foi interessante, Deus me levou de volta para pregar nessa igreja. Agora já como líder de ministério, tudo diferente. E uma delas, bem velhinha, ainda estava lá. Deus faz umas coisas, né? Eu falei: Deus, o Senhor é terrível na terra, hein? Cheguei lá e a igreja aplaudiu. Ai, que bênção. Ai, a Ângela aqui, pastora Ângela, da Igreja Batista Central. Não é? E não disse que eu não valia nada? Não é? Então, Deus é aquele que responde as palavras de maldição, de rejeição, que você recebeu e que de repente você não teve como responder. Talvez você fosse uma criança, palavra vinda de tios, de avós, sabe? Entrega, o Senhor é a tua justiça, Ele é o teu sustento. Perdoa. Sabe o que é perdoar? É você ir pegando pacote por pacote da sujeira, do pecado de outros que ficou dentro do seu coração, e você vai tirando fora. E vai limpando a sala. Deixa a sala do seu coração limpo. O Espírito Santo também toca no meu coração. Você que passou por divórcio e que foi algo traumático. Eu não sei aqui quem é divorciado, mas o Espírito Santo me dirige a falar isso agora. E foi algo traumático, um abandono dolorido, profundo. E você recebeu uma palavra ali que rasgou o teu coração. E eu quero falar para você: perdoa. Perdoa, porque nessa sua atitude de humildade, Deus vai mudar a sua história.
E Deus vai trazer algo diferente. Ele vai desatar os planos dele na sua vida. Você vai prosperar. A Bíblia diz, o Senhor fala através do profeta para o povo de Israel, que aonde foi a sua vergonha, Deus trará dupla honra. É Ele que traz dupla honra. Então você não se desanime por causa de A ou B que te amaldiçoou, que te desonrou, que pegou teu nome e passou assim na lama, sabe? Pisou mesmo, porque tem gente que tem o prazer de pisar na honra do outro. Deus vai responder. E você vai se alegrar. A resposta que vem de Deus, ela é tão poderosa que até você vai ficar como quem sonha. Você não vai acreditar no que Deus vai fazer. Mas Ele só trabalha no perdão. Não tem outro caminho. Ele trabalha no perdão. Então nós vamos orar agora e vamos pedir: Espírito Santo, sonda meu coração. Se tiver qualquer resquício, Senhor, de mágoa, eu não quero ser depósito de mágoas. Senhor, me livra disso. Teu sangue tem poder. Toda palavra que você ouviu, toda palavra maldita, vai agora entregando nos pés do Senhor. Fala: Senhor, o Senhor sabe o dia que tal pessoa. Conta para Jesus, conta bonitinho lá, tudo para Ele. E agora, neste momento, Ele vai pegar e Ele vai responder. Porque Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Palavras ditas contra os seus filhos, sabe? Contra a sua casa, contra o seu casamento. Há poder no sangue de Jesus para quebrar agora todo veneno da serpente maldita, sabe? Que tenta vir nos contaminar. Mas não, nós somos um povo santo, eleito, comprado pelo Senhor para boas obras. O mal não pode residir no nosso coração. Vamos orar um pouquinho, bem, com bastante liberdade agora, diante do Senhor. Pai, a Tua palavra, meu Deus, Senhor, abalou nosso coração nessa tarde. Obrigada, Jesus. Obrigada, nós não queremos ser, Senhor, murmuradoras, nós queremos ter o coração cheio de gratidão. Então, nesse momento, nós te agradecemos pela salvação, pela Tua palavra, pelo Teu perdão que está sobre nós. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pelo alimento de cada dia, pela saúde. Te damos graças, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos guardado. Pai, em nome de Jesus, nós perdoamos agora aquelas pessoas que usaram a língua difamadora, Pai, para trazer vergonha para a nossa vida, para sujar o nosso nome. Mas em nome de Jesus agora, nós declaramos que nós perdoamos, Pai. Nós liberamos perdão sobre essas vidas e pedimos que elas tenham um encontro com o Senhor. Pai, limpa o nosso coração agora de toda mágoa, toda dor. Senhor, eu oro também por essa irmã, Senhor, que ouviu algo tão duro, uma rejeição tão dura. Deus, na área emocional, na área afetiva. Restaura, vem com cura sobre a vida da tua filha nessa tarde. Foi uma tarde que o Senhor marcou para restaurar esse coração. E eu te louvo pelo que o Espírito Santo está fazendo agora. Eu te louvo, eu te glorifico, porque a tua palavra cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, perdoa os nossos pecados, põe um guarda na nossa boca. Nós entregamos os nossos lábios para ser bênção nas tuas mãos. Nós queremos ser profetas do Senhor, Pai. Vamos profetizar sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre o nosso futuro, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido. Vamos profetizar a bênção do Senhor. Profetizamos vida, profetizamos prosperidade, profetizamos a alegria do céu.
Deus, todo coração que anda abatido, Senhor, pelo sofrimento emocional, que neste momento, Senhor, seja visitado pelo Senhor. Senhor, nós profetizamos que somos mulheres cheias da alegria do céu. Eu profetizo, minha irmã profetiza alegria sobre você. Profetiza em nome de Jesus. Eu sou cheia de ânimo de Deus. Eu sou cheia da alegria de Deus. Eu sou coberta pela proteção do Altíssimo. O Senhor Jesus é a minha justiça. Ele me guarda à direita, à esquerda, ao meu redor. Sobre mim, o próprio Deus põe a sua mão. Eu sou protegida de Deus. Eu sou casa do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo habita, não pode ter sujeira, não pode ter pecado, não pode ter mágoa. Espírito Santo, neste momento, eu vejo pela fé o Senhor lavando mágoas antigas, Pai. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor vai, Senhor, completando a tua obra. Vai completando a tua obra na vida das tuas filhas. Senhor, porque da nossa boca sai aquilo que está no coração. Purifica o nosso coração nessa tarde. Nós abrimos sem reserva o nosso coração na tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigada pelo teu poder liberado sobre nós nessa tarde. Senhor, obrigada pelos fardos que estão caindo no chão nessa tarde. Obrigada pelos fardos, Senhor, que estão sendo tirados pelo teu poder. Te adoramos, te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.